Amados irmãos, mais um encontro de nossa palestra de difusão doutrinária espírita online para dar aquela condição de respeito e sanidade e estarmos em união consciencial, vibracional, mas respeitando a situação atual de nossa experiência. Vamos fazer a nossa palestra de hoje, já neste novo mês, com a temática que há alguns anos já vem sido empregada. O tema inicial é o suicídio, o tema básico, mas vamos ter sob o olhar de que não estamos sozinhos. Inicialmente, acreditando e desejando que todos estejam bem sentados, acomodados nos seus lares, vamos fazer a nossa prece inicial, nos encaixando bem na cadeira, na poltrona, no sofá. Vamos fazendo uma respiração profunda, desligando a nossa mente, os pensamentos, as ideias, tornando o nosso ser receptivo às palavras, às ideias que vamos proferir agora em diante. Vamos agradecer até o momento a saúde, as bênçãos, a proteção e a paz recebidas e vamos entrarmos numa atitude receptiva para que possamos, junto dos nossos mentores, entrar e mantermos a sintonia dessas palavras, mantermos a sintonia dos aprendizados doutrinários. Assim, agradecidos, iniciamos esse nosso encontro. Que assim seja. No mês de setembro, a área da saúde e a doutrina espírita sempre se faz paralela aos temas de saúde da espécie humana e do planeta também, para que a gente consiga fazer um trabalho continuado, dando discernimento a todos aqueles que participam, e assim podermos encaixar como o nosso compilador, organizador Allan Kardec, que sempre, desde a criação, a manutenção e a progressão da doutrina espírita, andar em paralelo com a ciência. Assim, de alguns anos, no Brasil, no mês de setembro, temos como um tema-chave a questão do suicídio, que é um tema muito importante dentro da doutrina espírita. A questão do suicídio, a doutrina espírita vai versando, porque como ela se baseia na imortalidade da alma, com os ciclos reencarnatórios na matéria e na nossa situação, no nosso estágio como espírito em evolução, em situação de expiação e provas, nesse momento, no período da transformação, da transição para um mundo de regeneração, ao qual o nosso planeta está diretamente ligado e envolvido, nós entendemos que o suicídio, ele trata de uma interrupção a um fato, a um dom, a uma dádiva, melhor dizendo, que é a nossa vida e que nos foi doada, e nós estamos tomando uma decisão, talvez baseada em vários fatos que nos levam à frustração,
ao processo de insatisfação, mas ao mesmo tempo nós estamos sendo radicalizando, né? Nós estamos sendo radicais para conosco e não nos permitindo uma oportunidade de olhar um tanto mais além daquele ciclo vicioso que a nossa mente, os nossos pensamentos estão se colocando. Devido às circunstâncias de não satisfação, de não contemplação de vitórias, de frustração, nós estamos entrando em um ciclo de depressão, de estarmos desgostosos da vida conosco mesmo. Não estamos conseguindo perceber o eu dentro da própria existência, nem estamos conseguindo perceber o eu dentro do círculo ao qual pertencemos. Olha que importante esse ponto. Ciclo ao qual pertencemos. Então, nós já estamos nos vendo dentro de nossa vida e dentro de um círculo, de um ciclo que pertencemos. Normalmente, a gente lembra o aspecto familiar, consanguíneo, mas nós podemos ampliar este olhar para o ciclo fraternal, para o ciclo parental, para o ciclo social, para o ciclo profissional. Vejam em quantas dimensões a mais do que somente o ciclo familiar, consanguíneo, nós estamos envolvidos em nossa presente existência. Quando nos fechamos em nossos pensamentos e emoções, quando nos colocamos somente nós, o provedor da existência, do pensar, do agir e de sua reação, né? Aí já estamos entrando em outro elemento básico da doutrina espírita, ação e reação. Eu, em minha existência, tendo ideias, pensamentos, sentimentos, uma ação no meu viver e recebendo tudo o que o outro, os outros e a própria vida me retornam. Dentro dessa reação, eu estou fazendo um ciclo fechado de pensamentos. Dentro desta reação, eu estou ensimesmado naquilo que eu considero acerto, vitória e satisfação. E por muitas vezes nós projetamos nisso um olhar essencialmente egóico. Egóico é igual a egoísta e não egocentrado. Todos esses termos geram diferença na maneira de assimilarmos a mesma ideia, né? Numa forma egóica, nós estamos tendo o olhar somente no eu, naquilo que eu considero. Estou desconsiderando o contexto. E isto é grave. Porque aí eu me torno um pensador ensimesmado que não está conseguindo perceber que o próximo, seja ele quem for, é também um filho amado de Deus que está junto do meu ser e que está em uma vivência paralela com um novo olhar, um outro olhar sobre as mesmas circunstâncias e hipóteses, o que pode ser enriquecedor. Então, nisso, a gente voltando lá nos ciclos aos quais estamos contidos ou pertencemos, esses ciclos falam do grupo familiar, do grupo fraternal, do grupo social, do grupo profissional. Ele fala do meu próximo, a quem lá no mandamento o amado mestre disse: amai a Deus sobre todas as coisas
e ao teu próximo como a si mesmo. Vejam como faz sentido, né? Nesse tema tão forte, tão pesado, mas tão importante para cada um de nós, em nossas dúvidas, em nossas incertezas, em nossas fraquezas, como filhos amados de Deus, como seres humanos em jornada, em caminhada evolutiva, com livre-arbítrio. Porque nós não podemos fechar-nos em um ponto de vista egóico, lastreado em orgulho, para direcionar e encaminhar a nossa existência. Porque nela nós faremos uma jornada de muita pobreza existencial, muita pobreza de experiências. Nós precisamos, sim, estar em contato e receptivo a todo aquele que está próximo, porque de alguma forma, de alguma maneira, ele poderá trazer ou fazer menção a algum olhar, a algum ponto de vista que nós não percebemos. Por isso, nós somos filhos amados de Deus e desde a concepção e o nascimento, nós já iniciamos e acontecemos dentro da menor célula social da existência humana, que é a família, o ciclo genético, o ciclo consanguíneo. A partir deste ciclo, que nem sempre ele é o ideal, mas também este ciclo, não sendo aquele mais perfeito, mais harmônico com as nossas ideias, é a partir dessas diferenças que nós vamos conseguir alavancar força interna para não ficarmos na mesmice, para não ficarmos parados dentro do ciclo consanguíneo familiar. Nós vamos buscar. Modernamente, a nossa vida e a nossa civilização ocidental nos faz, já desde o início da existência, irmos trocando, porque as famílias, os pais precisam trabalhar, precisam já desde cedo colocar seus filhos na escolinha, depois vai para a escola, vamos ter a creche, vamos ter o ciclo de estudos, e aí como esse intercâmbio do eu com a vida, a existência e os outros, aonde nós vamos aprendendo a fazer trocas. Desde aquela difícil troca lá na pequena infância, com o brinquedo, que muitas vezes queremos ter o nosso e o do amiguinho, mas não doar nem emprestar o nosso, né? Assim, vai decorrendo nas brincadeiras, no material de estudos, na forma em que você troca o conhecimento com o próximo, na forma em que você faz as trocas com as relações fraternais, faz as trocas com os afetos e, por decorrência, quando entramos na vida mais adulta, nos estudos mais técnicos, profissionais, universitários e a própria caminhada profissional. Ela sempre, sempre, sempre vai querer que tenhamos trocas. Trocar é aquilo que a gente é e tem para dar, doar, e assim como também para receber, acolher, fazer com que haja fluxo em nosso ser. E isso é uma forma muito harmônica de conseguirmos fazendo com que a nossa existência se enriqueça em todos os aspectos, em todas as formas. Porque nas trocas nós estamos doando e recebendo, nós estamos informando e sendo informados,
Nas trocas, nós estamos levando carinho, atenção, um olhar, um sorriso, a amizade, a fraternidade, aquilo que nós já conhecemos, já aprendemos, já experienciamos, e o outro fará para conosco da mesma forma. Isso tudo nós estamos falando de vida. Mas quando nós, por nossa escolha, chegamos na doutrina espírita, nos afinizamos com a doutrina espírita, nós aprendemos, ou melhor dizendo até, reaprendemos que essa troca se faz fundamental. Muitas vezes, muitos de nós, chegamos na doutrina espírita já maduros, já com uma personalidade, uma consciência, experiências formatados em nossa vida. Mas muitas vezes, alguns têm a felicidade de já nascer num lar espírita. Mas aí é uma jornada com maior merecimento e mesmo assim com situações que devem ser bem olhadas, bem percebidas para que o processo de evolução se efetive. Mas no caso daqueles, até como eu, que chegou já com certa maturidade etária na doutrina e uma maturidade consciencial e principalmente emocional, com necessidade de aprendizado. Então, para aprender, nós vamos fazer trocas. Para fazer trocas, nós temos que abdicar, muitas vezes, de muitas verdades e abdicarmos de tantos saberes aos quais até aqui, até hoje, até ontem, nutriram o meu ser, mas eles precisam ser novamente revisitados, refeitos. Por quê? Porque não estamos sós. Dentro dessa visão de não solidão e de que há muitos ao nosso entorno, e devido a uma sucessão de fatores individuais necessários, necessários para ajudar que o ser consiga encontrar realmente o seu caminho, a sua jornada, aquilo que faz com que haja sentido na existência, no levantar, no buscar, no querer. E no sentir com alegria, com prazer, com objetivo. E o objetivo de crescer. Assim, quando nós chegamos na doutrina espírita e eles nos falam que ali nós vamos começar todo um novo processo, com um novo olhar para as trocas, nós começamos a perceber que aquilo que ainda nós não tínhamos entendido, que era um tanto de egoísmo, das formas mais superficiais e as mais profundas, nós vamos começar a entender que assim ainda o são. E por isso é importante, muito importante, que este egoísmo pode nos levar a um caminho mais fechado, a um caminho mais egocêntrico e a um caminho que vai dia a dia nessa individualização, vai tornando-se fechado, lastreado no orgulho, não porque eu sei, então não é para mim, não vou alcançar, não vou poder, e a frustração se instala e o processo doentio de uma depressão pode ir ganhando espaço num mundo altamente competitivo, tecnológico e que pede sempre mais, muito mais de cada um de nós. E aí a gente pode se perder ensimesmado numa poeira, numa nuvem de ideias que tire a nossa grande essência e ânimo mais profundo de vida.
Esse é o cuidado primeiro, para que tudo isso não ganhe espaço e torne-se uma dor tão profunda, uma frustração tão grandiosa, ao qual o ser não consiga perceber que ainda há forças, ainda há uma nova forma de olhar toda esta história. Vejamos quão grandioso, quão importante é a vida humana na Terra. Por mais que nós estejamos encontrando o lastro e o discernimento através da doutrina dos Espíritos, mas lá na obra básica, no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar estas respostas, porque somos um espírito em experiência material, encarnados. E o que nós não podemos, o que nós não devemos deixar acontecer internamente é essa possibilidade de que não consigamos ouvirmos a nossa voz interna, não consigamos deixar que nossa alma se expresse em nós mesmos, porque somos formados de toda essa profundidade. O eu consciencial, o eu emocional, o eu espiritual. E é por isso que aqui, na doutrina espírita, nós estamos encontrando esse discernimento, porque algo em cada um de nós estava dizendo exatamente isso. Temos que buscar aonde encontrar e vamos em frente. E hoje, que já estamos aqui, que já estamos com uma caminhada, alguns com estudo, outros com desejos de estudar, outros com oportunidade de estudar, estar em tarefa, já conseguir ter esse momento da doação, seja da forma que for, seja na tarefa que for, ou seja, simplesmente estando de bem para consigo mesmo, de bem com a sua vida e existência, de bem para com os seus próximos. Assim, refeitos e sensibilizados, nós poderemos e conseguiremos ajudar um tanto mais aquele que ainda tem dúvidas, aquele que se nutre na frustração, aquele que não consegue perceber algo que está voltando a fazer, recorrendo da mesma ideia, da mesma ação e reação, e não conseguindo olhar um tanto mais fora do ciclo do eu. Isso é de extrema importância. Isto, na verdade, como nos diz a doutrina espírita, como nos diz o nosso amado Mestre Jesus, fora da caridade não há salvação. E essa caridade, ela é muito interessante porque nós precisamos exercitá-la para conosco. A caridade comigo é acreditar ainda em mim. A caridade para com o meu próximo é acreditar ainda nele, e nele porque com certeza há algo de muito bom, mesmo que em algum momento certa desarmonia pode transparecer algo que não esteja ou que não está conseguindo fazer o movimento correto. E é por isso que nós estamos próximos, seja ele quem for. Dentro da doutrina espírita, que fala da imortalidade da alma, dos ciclos reencarnatórios, da lei de ação e reação, nós estamos encontrando um caminho fértil para o repensar, o requestionar de todos esses pontos grandiosos, porque todos eles convergem para um grande aspecto que um dia foi o motivo de irmos buscar
esta doutrina, ou qualquer ela que seja, mas algo que trouxesse respostas e respostas que gerassem mais reflexões, mais questionamentos para continuarmos a jornada. Esse é um ponto crucial neste momento. Importante. Nessa vivência da pandemia, já estamos iniciando, adentrando o mês de setembro, e estamos desde março do mesmo ano em uma vivência muito mais limitada, cerceada de muitos afazeres. A mente não para e as emoções circulam o tempo todo e fazem perguntas e querem respostas. E nós precisamos estar lúcidos e conscientes e entendendo os porquês, para principalmente chegarmos à conclusão ou às reflexões do para que toda essa movimentação interna em nós, para daí podermos olharmos e percebermos na jornada todo esse processo da atenção, o cuidado, o para quê e o sentido daquilo que nós pensamos, daquilo que nós sentimos, da maneira que ontem eu via a forma de viver, da maneira que hoje eu já posso estar com um novo olhar, e este novo olhar fazendo muito mais sentido para mim, que com certeza fará para o meu próximo, seja ele quem for, um filho amado de Deus em jornada evolutiva. Que entendamos, que percebamos cada vez mais que não estamos sós, nem na dimensão encarnada, nem na outra dimensão espiritual. Sempre estaremos em boas companhias, se assim o quisermos e assim o faremos. Nosso tempo é findo, o tema é imenso. O pedido de atenção e de reflexão também é muito pontual para esse período agora. Fiquemos atentos, mantenhamos a vigilância em tudo aquilo ao qual sentimos e pensamos, e mantemos sempre a fé, a prece e a sintonia com os nossos bons mentores. Assim, nós já vamos na sintonia amorosa, agradecendo a oportunidade dos nossos mentores, dos mentores espirituais, do nosso querido e amado patrono, da oportunidade de estarmos em contato, de buscarmos o contato com o nosso amado Mestre Jesus, e de que, acima de tudo isso, nós possamos entender a grandeza e as belezas da vida, da oportunidade, da presença da criação divina ao nosso entorno, se mostrando diariamente, em cada respiração, em cada flor, em cada gesto, em cada olhar, em cada pensamento, em cada atitude generosa, seja para comigo ou para com o meu próximo, em cada manifestação da vida através da natureza. Em setembro, iniciamos essa estação da primavera, que vem nos mostrar o quanto, no recolhimento do inverno, a natureza se fortalece para florescer, aparecer. E enquanto no fortalecimento do nosso ser, no silêncio, na prece, na reflexão, quando nós precisarmos ir até o nosso próximo, nós estaremos fortalecidos. Assim, ó Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nós, como teus filhos e eternos pedintes, te pedimos, ó Pai,
que possamos nós, cada um de nós, ser um instrumento da tua sublime e serena paz. Muito obrigado. Que assim seja.